Medicamento tarja preta não pode ser vendido por telefone. É preciso a retenção da receita médica na farmácia. Militar transferido para outro estado ganha o direito de se matricular em curso de faculdade diferente do que fazia. TRF1 entende que o judiciário não deve interferir em pena decorrente de processo disciplinar aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Inteiro Teor, você fica com as decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Sinal dos tempos. Hoje é possível comprar absolutamente tudo remotamente, ou seja, por telefone ou pela internet. Mas atenção, a venda de medicamentos tarja preta, por exemplo, só pode ser feita diretamente na farmácia, sob pena até de interdição do estabelecimento. Uma empresa questionou a legislação que não permite televendas para medicamentos de controle especial. E o assunto foi julgado recentemente pelo TRF da Primeira Região. Confira. A Resolução 44 de 2009 da Anvisa é clara ao proibir a comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial solicitados por meio remoto, ou seja, por telefone ou internet, por exemplo. Mas na prática não é bem isso que acontece. Nossa equipe fez o teste. Nós ligamos para 4 farmácias em busca de um remédio considerado de controle especial para saber se as drogarias estão cumprindo a legislação e recusando a venda por telefone. Vocês têm o remédio Reconter 20 miligramas? Tá, e vocês entregam? Entrega. E tem genérico dele mais em conta, se preferir. Vocês entregam? Aonde você tá? QNL. Entrega? Entrega? Entrega sim. Tá ótimo. Qual endereço? QNL o quê? Apenas uma farmácia que ligamos realizou o procedimento correto e cobrou o que a lei determina. Você tem a receitinha, né? Você tem que vir aqui para eles fazer o pedido para você. Tem que ver a receita se tá certinho, tá? Ah, tá. Dona Norma segue o protocolo. Aos 72 anos, ela toma 3 remédios de controle especial e não reclama do procedimento exigido. Eu vou até a farmácia para comprar. Não posso pedir por telefone. Por quê? Porque eles falaram para mim que eu não podia pedir pelo telefone. Os outros eu posso pedir, mas esses 3 aqui não posso. Que eu tenho que levar a minha identidade, o meu CPF para poder comprar o remédio. Mas há drogarias que discordam da norma. Uma farmácia chegou a entrar na justiça para questionar a proibição. Pediu que a autoridade sanitária não aplicasse qualquer tipo de punição ao estabelecimento por causa da venda remota dos medicamentos de controle especial. Alegou que a norma é inconstitucional porque fere os direitos do livre exercício profissional, da livre iniciativa e da livre concorrência. Os argumentos foram rejeitados pela 5ª turma do TRF da Primeira Região. O relator, juiz federal Roberto Carlos de Oliveira, destacou que é competência da Anvisa promover a proteção da saúde da população. Que não há violação à livre iniciativa ou à concorrência quando uma norma estabelece uma restrição dessa ordem. Há, em princípio, uma colisão de direitos fundamentais, constantes da Constituição, mas a livre iniciativa não é superior à proteção à vida e à proteção à saúde. A turma destacou que a legislação busca coibir o uso abusivo e indevido de substâncias e até mesmo o tráfico de medicamentos. A gerente de produtos controlados da Anvisa reforça a necessidade da proibição por venda remota. Durante esse momento, que a gente chama de dispensação do medicamento, ocorrem atividades e ações que são consideradas essenciais para minimizar o risco do uso inadequado ou até abusivo desse tipo de produto. E aí eu estou falando de potencial de dependência, abstinência, ideação suicida, suicídios propriamente ditos, até mesmo efeitos colaterais graves, como, por exemplo, utilização por mulheres grávidas e o nascimento de crianças com malformação, advindo do uso de um medicamento sem uma orientação correta. Ela esclarece ainda que entre os medicamentos de controle especial estão anestésicos potentes, substâncias estimulantes e antidepressivos, por exemplo. São remédios que causam um efeito no sistema nervoso central. Outra importância nesse momento, além do esclarecimento e orientação correta do paciente, é
A capacidade que o farmacêutico tem de fortalecer o controle e a fiscalização desses medicamentos. Porque é ele que está vendo ao longo do tempo diferentes comportamentos de compradores, pacientes, tipos de receita. Ele verifica a receita que está sendo recebida e ele tem a capacidade de identificar casos suspeitos, por exemplo, de falsas receitas. As autoridades sanitárias de cada estado são responsáveis por fiscalizar essas e outras questões. Segundo a gerente de medicamentos e correlatos da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, as autuações ocorrem durante inspeções de rotina ou após denúncias. As penalidades elas estão previstas na Lei 6437 e elas vão desde multa, interdição, cassação da licença, de acordo com o histórico daquela empresa ou com a gravidade da infração. O estabelecimento ou o responsável técnico e o responsável legal podem responder civil e penalmente, porque esses medicamentos controlados eles são regidos pela Portaria 344 e esses medicamentos, qualquer infração relacionada a ele pode ser caracterizado como tráfico de drogas. As decisões do TRF1, como essa que você viu aí na reportagem, são publicadas no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. A seguir, TRF1 entende que o judiciário não deve interferir em pena decorrente de processo disciplinar, aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E mais, militar transferido para outro estado ganha o direito de se matricular em curso universitário diferente do que fazia. Saiba o porquê já já! Um servidor público militar garantiu na Justiça o direito de se matricular em um curso superior diferente do que fazia no estado de origem. Isso porque ele foi transferido a trabalho e no local não havia o mesmo curso. Cada universidade tem sua própria relação de cursos superiores disponíveis para ofertar aos estudantes. Odontologia, por exemplo, não é possível encontrar na Universidade Federal de Rondônia. Justamente por isso, um servidor público militar que fazia odontologia e foi transferido a trabalho para Porto Velho precisou tentar a matrícula em outro curso da universidade. Solicitou a transferência para medicina. O pedido foi negado. Ele então entrou com uma ação na Justiça. O militar alegou que houve violação ao direito de transferência e matrícula em instituição congênere. O caso foi parar no TRF da Primeira Região e a 5ª Turma assegurou a ele o direito de cursar medicina, tendo em vista a inexistência do curso de odontologia. A relatora desembargadora federal Daniele Maranhão ressaltou que a Resolução 287 de 98 do Conselho Nacional de Saúde relaciona ambos os profissionais como da área da saúde. Esses casos de transferência de estudante, nós utilizamos ali 9.536, que exige alguns requisitos para que essa transferência se dê, né? Um deles é que a pessoa tenha sido transferida ex officio, ou seja, existe o interesse da administração que essa pessoa seja transferida. O outro requisito é que a pessoa esteja devidamente inscrita numa universidade, ou seja, um aluno, ou seja, pai ou filho desse aluno que esteja estudando. E o outro é que exista uma congeneidade entre as instituições. E a turma, então, temperou o entendimento da legislação no sentido de que, em não havendo o curso que a pessoa cursava na sua universidade de origem, ele tinha, sim, direito a dar continuidade aos estudos, porque tudo estava sendo cumprido, exceto a situação do fato de ter o mesmo curso superior. Então, nós consideramos também que, nessa situação, ambos os cursos eram da área de saúde e que não existia nenhum tipo de má-fé do estudante no sentido de se transferir e sim dar continuidade ao ensino. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o Poder Judiciário não deve interferir em pena decorrente de processo disciplinar aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, como você vê agora na reportagem. O processo começou após a Ordem dos Advogados do Brasil ter aplicado sanção a um profissional após erros e vícios em causas elaboradas por ele, que chegou a ser suspenso para exercer a profissão. O advogado procurou a Justiça Federal do DF, que anulou o processo ético disciplinar contra ele. Nós temos no nosso estatuto 3 penalidades: censura, suspensão
e até expulsão, dependendo da gravidade. Todo o processo ético inicia-se na seccional ou na subseção, né, a partir de uma representação ou de um cliente ou de ofício, quando o fato é levado ao conhecimento da OAB. Tramita pelo Tribunal de Ética, Conselho Seccional, chegando até o Conselho Federal. Nesse caminho todo são examinadas as particularidades do caso, a relação com o cliente ou a própria discussão entre advogados de parte a parte, né? E aí o Conselho Seccional e depois o Conselho Federal acabam dando uma decisão. A OAB recorreu ao TRF da Primeira Região. O relator do caso, o juiz federal César Jataí Fonseca, destacou que a sanção aplicada pela OAB ao advogado não pode sofrer interferência do Poder Judiciário. Por isso, a punição foi mantida. A 7ª turma seguiu o entendimento do relator, que foi baseado em jurisprudência do próprio TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça, de que o processo administrativo disciplinar é de responsabilidade exclusiva do Conselho de Fiscalização Profissional. O poder de punir disciplinarmente pelo Estatuto da OAB é da advocacia. Logo, se não houver ofensa a princípios e a garantias tais como contraditório, o Poder Judiciário não deve se imiscuir na questão meritória. E foi isso que reafirmou a 7ª turma do TRF1, que essa decisão nos garante a nossa autonomia em relação ao poder disciplinar. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!